Olá pessoal, sargentada, guerreiros, futuros cadetes, já se inscreveram no nosso canal, Professor Gilson Lopes? Já deixou o seu like? Se não, por favor, esse é o momento. Sabe que o professor Gilson está aqui, compartilhando com vocês um material de excelência. Aula de hoje, sargentada, aula de hoje, governo Maurício de Nassau, América Holandesa, Pernambuco e boa parte do Nordeste tomado pelos holandeses, e vamos ver aqui a administração de Nassau. Bem, estamos trabalhando na aula 9, administração de Maurício de Nassau, canal Professor Gilson Lopes. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Bem, pessoal, eu preciso citar para vocês esses dois episódios. Nós temos aqui a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais. São duas empresas onde burgueses holandeses fazem financiamento para o projeto econômico da Holanda, para fazer com que a Holanda também venha se tornar uma nação imperialista, para que a Holanda possa ter forças políticas, militares e econômicas, né, de poder aí bater de frente com a Espanha. E também com a Inglaterra, e também com a França, enfim, né? Então, a Companhia das Índias Ocidentais, conforme você pode aqui perceber no mapa, ela vai atuar nessa região da América, e a Companhia das Índias Orientais no continente asiático. Então, a Companhia das Índias Orientais, ela foi fundada em 1602. Então, percebam que é uma empresa. Essa empresa ela faz um financiamento no governo holandês, tá bom, pessoal? Então ela vai injetar dinheiro no governo holandês e com isso o governo holandês vai expandir seus domínios, vai dominar aí territórios da África e também do continente asiático. Lembrando que durante a União Ibérica, a Holanda ela vai atacar territórios portugueses que estavam no continente africano, porém esses territórios estavam sob domínio de Filipe II ou de Filipe III, sob domínio espanhol. 1621, nós temos a formação das companhias ocidentais. Então aqui nós temos a Holanda, né, Países Baixos aqui, essa região da Europa. Então nós temos novamente uma outra empresa que vai financiar o custeio desses ataques a essas regiões. Inclusive, galera, agora nós vamos entrar no nosso tema. Inclusive, a Companhia das Índias Ocidentais vai fazer o financiamento do governo holandês para que o Nordeste brasileiro seja atacado, tá? Seja atacado. Então vamos aqui permanecer aqui com o nosso slide. Governo Nassau vai de 1636, na verdade 1637 até 1644. Então, governo Maurício de Nassau, 1637 até 1644. A função era governar as terras dominadas pelos holandeses na região de Pernambuco. Aqui eu tenho uma imagem, né, da Companhia das Índias Ocidentais e outra imagem aqui das embarcações holandesas viajando pelo Atlântico para atacarem a região nordeste do Brasil. Deixa eu dar prosseguimento aqui à nossa aula. Principais características e ações do governo de Nassau. Maurício de Nassau foi um administrador diferenciado, que a gente vai discutir, debater, elencar e ler alguns tópicos bem interessantes sobre a administração de Nassau. Quando o Nordeste brasileiro, que se chama América Holandesa, quando Recife passa a se chamar Nova Holanda, Nassau ele tem uma gestão, uma administração diferenciada. Inclusive, costumamos dizer que Nassau é um homem à frente da sua época, né? Ele pensava bem diferente do que era o século XVII. Então percebam, vamos ver aqui as suas medidas administrativas. O que está acontecendo no Nordeste, em especial em Pernambuco? Investimentos na infraestrutura de Recife, construção de pontes, diques, drenagem de pântanos, canais e obras sanitárias. Então nós temos aí um conjunto de obras
obras arquitetônicas, obras que vão modificar, remodelar a cidade, remodelar a região. Concessão de empréstimos aos senhores de engenho. Nós temos um grupo de latifundiários. Nós precisamos entender que o Nordeste brasileiro ele é rico no açúcar. A Holanda invade o Nordeste devido à produção açucareira, né? Devido ao fato dos fazendeiros produzirem esse açúcar. Então a Holanda quer dominar esse mercado. Quando a Holanda invade o Nordeste brasileiro, nós temos ataques dos colonos. Os colonos eles acabam reagindo a essa região, a esse ataque, né? E é óbvio que os colonos eles acabam ficando sem recursos financeiros, acabam ficando sem estrutura. Então quem vai gerenciar, quem vai montar essa estrutura para os colonos é Nassau. Nassau, como governador, ele vai bolar aí uma estratégia financeira para que haja uma recuperação na produção açucareira. Então está aqui a estratégia. Ele vai ceder empréstimos a juros baixos, né? Inclusive, os senhores de engenho terão aí um longo período para pagar esses empréstimos. Percebam que é uma administração diferente. Percebam que é uma gestão diferenciada. Incentivo à cultura e pesquisa. Retratação da natureza brasileira, principalmente com a vinda de artistas e cientistas holandeses. Então nós vamos ter aí trazido para o Nordeste brasileiro, para a América holandesa, artistas, pintores, poetas e outros intelectuais que vão ser trazidos pela gestão de Nassau para conviver aqui na nossa região, para justamente propagar a cultura. Então, Nassau ele tinha esse pensamento, né? Ele tinha esse desejo de desenvolver o conhecimento, né? De desenvolver a cultura na América holandesa. Então, nós vamos ter a chegada de artistas, cientistas holandeses, investimentos na região, adoção de melhorias nos engenhos, visando o aumento da produção de açúcar. Então, os engenhos eles serão melhor equipados. Tá bom, pessoal? Maurício de Nassau vai trazer do continente europeu os melhores equipamentos, as melhores peças, a melhor estrutura para que haja aí a produção açucareira. Centro de pesquisas, olha que legal. Ele vai desenvolver um jardim botânico e também um zoológico. Lembrando que jardim botânico é para estudar a nossa fauna e a nossa flora. Estudiosos europeus virão para a América holandesa com o propósito de conhecer a nossa fauna e também a flora do Nordeste do Brasil. Redução dos tributos cobrados dos senhores de engenho de Pernambuco. Então, haverá uma redução dos impostos. Isso vai fazer com que haja uma recuperação financeira desses fazendeiros, desses latifundiários. Estabelecimento da liberdade religiosa aos cristãos. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Os holandeses eles são protestantes. Portugueses e espanhóis católicos. Quando os holandeses invadem o Nordeste brasileiro, o que nós vamos encontrar? Um embate, um conflito religioso. Os holandeses vão proibir o culto católico. Os católicos serão perseguidos. Então percebam que teremos um clima hostil na região. E teremos um terceiro grupo, que eu preciso incluir nesse momento, que eu preciso trazer como pauta dessa aula, que são os judeus portugueses, né? Os judeus que residiam em Portugal, que vinham para cá, que eram obrigados a se converterem ao catolicismo, ou espanhóis também, tanto judeus espanhóis, lembrando que vivíamos do período da União Ibérica, lembrando que o Brasil nesse momento é dominado pelo reino espanhol, tá? Então poderia ter espanhóis aqui judeus, quanto portugueses judeus. Lembrando que o catolicismo não permitia o culto judaizante, então o judeu era obrigado a se converter ao catolicismo. Qual foi o decreto do governador Maurício de Nassau? Ele estabeleceu uma liberdade religiosa. De que forma?
tanto o português quanto o espanhol poderiam praticar o culto católico, sem serem perseguidos, sem serem, violentados, hostilizados. O holandês poderia também praticar o culto protestante. Então, teríamos no Nordeste holandeses que conviviam naquela região praticando o culto protestante e católicos luso-espanhóis, me perdoem, luso-espanhóis praticando o catolicismo. E olha só que legal, ele vai permitir o culto judaizante, ele vai inclusive permitir que seja inaugurada a primeira sinagoga das Américas em 1637, sinagoga Kahal Zur Israel. Olha que interessante. Teremos uma sinagoga e a permissão de culto judaizante. Olha que legal. Dentro desse contexto, em um mundo preconceituoso, em um mundo perseguidor, teremos 3 tipos de cultos. O judaizante, inclusive havendo a construção de uma sinagoga, o culto católico e também o culto protestante. Tá? Então, Maurício de Nassau, ele promove uma liberdade religiosa, ele promove justamente essa diversidade, e esses 3 cultos, eles são propagados, eles são realizados na região com o decreto do governador. Vamos prosseguir aqui, estamos finalizando a nossa aula. Aqui é um resumo, nós temos a imagem de Nassau. O governo de Nassau vai de 1637 até 1644, e um breve resumo do que ele desenvolveu em Pernambuco e no Nordeste. Estimulou a arte e também a ciência, propagou a vida cultural, coisa que não era comum dentro da colônia, coisa que não era comum dentro de uma região dominada por uma metrópole. Embelezou a cidade de Recife, estruturou, modernizou, promoveu a liberdade religiosa, havendo 3 tipos de culto, e realizou empréstimos também aos senhores de engenho. Galera, um abraço, hein? Fiquem com Deus. Galera, não esqueçam de se inscrever no meu canal, hein? Não esqueçam de dar o like. Fiquem com Deus. Forte abraço.